Olá, seja muito bem-vindo. O convite você já sabe. Vamos juntos conferir os destaques desta segunda-feira no Brasil e no mundo? O governo federal sancionou hoje o programa Escola em Tempo Integral. A proposta pretende aumentar em 3 milhões de novas matrículas na rede pública até 2026. O programa já planeja ampliar em 1 milhão o número de matrículas de tempo integral nas escolas de educação básica de todo o Brasil, já nos anos de 2023 e 2024. O investimento deve ser de 4 bilhões de reais e vai permitir que estados, municípios e o Distrito Federal possam expandir a oferta de jornada em tempo integral em suas redes. A meta é alcançar até o ano de 2026 cerca de 3 milhões e 200 mil matrículas. O programa Escola em Tempo Integral deve beneficiar crianças e jovens desde a creche até o ensino médio. As matrículas em tempo integral vão permitir que o estudante participe na escola ou em atividades escolares por tempo igual ou superior a 7 horas diárias ou a 35 horas semanais em 2 turnos. De acordo com o Ministério da Educação, a ideia é que a escola em tempo integral não só aumente a carga horária, mas acolha bem os alunos com novas oportunidades, além de também valorizar o professor. O programa Escola em Tempo Integral deve ter ações em espaços dentro e fora da escola, nos campos da saúde, cultura, esporte, ciência e tecnologia, meio ambiente e direitos humanos, entre outras estratégias, para melhorar as condições de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes. Segundo o Ministério da Educação, a meta do novo programa é que 50% das escolas de educação básica tenham pelo menos 25% de alunos em tempo integral até 2024. E atenção, o prazo para sacar aquele dinheiro esquecido do PIS/PASEP termina agora, no próximo sábado. Em caso de falecimento, herdeiros ou beneficiários legais podem fazer sim o resgate do crédito. O trabalhador deve se apressar. O prazo para sacar o dinheiro esquecido do PIS/PASEP termina no próximo sábado. São mais de 10 milhões de trabalhadores que podem resgatar o valor. No total, há mais de 25 bilhões e 400 milhões de reais esquecidos nas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Mas, mesmo com a data máxima se aproximando, somente cerca de 513 mil pessoas chegaram a resgatar a quantia, o que equivale a 745 milhões de reais do total. Podem realizar os saques trabalhadores que recolheram o PIS/PASEP entre 1971 e 1988. Caso o contribuinte já tenha falecido, seu herdeiro ou beneficiário legal tem direito a obter o valor, uma média de R$ 2.300. Se estiver apto ao resgate, o trabalhador pode entrar no aplicativo do Meu FGTS para verificar se tem direito ao saque ou não. Se sim, basta clicar no ícone indicado ao resgate. O trabalhador pode escolher se quer depositar esse dinheiro em uma conta corrente ou se prefere sacar. Se optar pelo saque, ele poderá ser feito em uma agência da Caixa ou em uma agência lotérica, com a apresentação de um documento de identificação com foto. O saque das contas dos fundos do PIS/PASEP está liberado desde agosto de 2019. Após o prazo de resgate, o dinheiro será transferido à União. E vamos agora para os destaques internacionais. A China anunciou nesta segunda-feira que a atividade industrial no país teve queda pelo 4º mês seguido. A China enfrenta dificuldades para impulsionar o crescimento da economia à medida que a recuperação pós-pandemia perde estímulo. O índice de gestores de compras, o chamado PMI, indicador importante da produção industrial chinesa, foi de 49,3 no último mês, abaixo da marca de 50 pontos que divide a expansão da contração. Os dados são do Escritório Nacional de Estatísticas. Apesar disso, o resultado foi levemente superior do que em junho, quando o índice ficou em 49. A China enfrenta dificuldades para impulsionar o crescimento da economia à medida que a recuperação pós-pandemia perde estímulo, em grande parte devido à lentidão dos gastos dos consumidores. O PMI não industrial, que mede a situação no setor de serviços e na construção, caiu para 51,5 em julho, depois de um resultado de 53,2 em junho, enquanto a atividade nos serviços de mercado de capitais e no setor imobiliário também registrou contração.
O governo chinês apresentou nesta segunda-feira um plano de 20 pontos para aumentar o consumo, com mais apoio à demanda das famílias, ao setor da cultura e do turismo, além do consumo ecológico. A China anunciou neste mês que a economia do país registrou crescimento de 6,3% no segundo trimestre, resultado menor do que os 7,1% previstos. E olha só, a economia da zona do euro teve uma recuperação mínima no segundo trimestre deste ano. A inflação e a política monetária do Banco Central Europeu têm restringido o crescimento. Comparado ao ano anterior, o crescimento foi de 0,6%, contra a expectativa de 0,5%. Isso em comparação com o crescimento zero no trimestre anterior, para as 20 nações da zona do euro, e um declínio trimestral de 0,1% no quarto trimestre de 2022. Entre os maiores países do bloco, a França e a Espanha cresceram em ritmo sustentado devido ao fortalecimento das exportações e do turismo, enquanto a Alemanha, o maior país da zona do euro, não registrou crescimento e a Itália sofreu uma contração. O aumento da inflação devido aos altos custos de energia após a invasão da Ucrânia pela Rússia e a alta dos preços dos alimentos, taxas de juros mais elevadas e diminuição da confiança afetaram a economia da moeda única. O Banco Central Europeu levantou a possibilidade de interromper os aumentos das taxas de juros em setembro, uma vez que as pressões inflacionárias mostram sinais de abrandamento e conforme aumentam as preocupações com a recessão. E olha só que interessante essa notícia. Um levantamento publicado nesta segunda-feira pela Organização Mundial da Saúde revelou que as medidas adotadas nos últimos 15 anos nos diferentes países evitaram que 300 milhões de pessoas começassem a fumar. O Brasil é considerado pela entidade como um dos principais líderes da implementação dessas medidas e encabeça a lista de países que servem de exemplo. Os dados destacam que, neste período, a taxa de fumantes caiu e que hoje 5 bilhões e 600 milhões de pessoas estão protegidas por algum tipo de política que restringe ou dificulta a venda do tabaco. Isso representa 7 em cada 10 pessoas no mundo e 5 vezes mais que a taxa de 2007. Se por décadas a indústria do cigarro conseguiu pressionar governos e legislações para garantir que seu produto chegasse ao mercado, o novo informe da OMS deixa claro que a situação começa a mudar desde que o Acordo de Controle de Tabaco entrou em vigor no mundo. Um dos principais destaques é a proibição de fumar em locais públicos fechados. Hoje, 40% dos países têm leis nesse sentido. O relatório avalia o progresso dos países no controle do tabaco e mostra que mais 2 países, Ilhas Maurício e Holanda, alcançaram o nível de melhores práticas em todas as medidas de controle. Até agora, apenas o Brasil e a Turquia haviam conseguido atingir a meta. 8 países estão a apenas uma política de se juntar aos líderes no controle do tabaco: Etiópia, Irã, Irlanda, Jordânia, Madagascar, México, Nova Zelândia e Espanha. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.